Fala, meus caros, tudo bem? Eu sou o Vander, professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Bem-vindos ao nosso canal. E eu vou tentar continuar a nossa conversa sobre cinemática. Na verdade, passamos por várias aulas, indo desde os princípios da cinemática, velocidade média, encontro de móveis, a equação do MU, as equações do variado. Aí fizemos uma parte sobre lançamento para baixo e para cima. E na aula anterior, o famigerado, todo mundo não gosta, mas é fácil se você entender a ideia, o lançamento oblíquo. E agora, a continuação e o fechamento disso, o lançamento horizontal. Alguns amigos meus fazem horizontal primeiro, antes do oblíquo. Eu prefiro fazer o contrário porque percebo uma coisa. Vamos recordar um pouquinho da aula passada? Acompanha comigo aqui. Vamos lá. Vocês lembrarem da aula anterior, o lançamento oblíquo é isso aqui, ó. Eu vou pegar uma partícula, lançá-la com certa velocidade a partir de um ângulo com a horizontal. E na aula passada, o que eu fiz? Eu peguei o vetor original, decompus em x, y. Se vocês se lembram, o x se mantém constante. Quer dizer, essa decomposição aqui, ó, da velocidade inicial se mantinha aqui, se mantinha aqui, se mantinha aqui também e se mantinha aqui também. Lembre-se que esse Vx não muda. Aqui é Vx, aqui é Vx, aqui também é Vx e aqui também é Vx, porque o Vx original se mantinha. E como é que eu acho o Vx mesmo? É o V0 cosseno do ângulo. E lembre-se que o Vy, e eu vou desenhá-lo aqui para vocês, o Vy está aqui, ó. Se eu desenhar o Vy, esse Vy, devido à gravidade, e lembre-se, a gravidade puxa a partícula para baixo, a gravidade desacelera a ida e acelera a volta, faz com que esse vetor vá o quê? Diminuindo conforme a partícula sobe, até chegar ao valor zero no ponto mais alto, lembra? E vai aumentando conforme a partícula desce, chegando até um valor máximo aqui, ó, quando voltar ao chão. Tanto era verdade que se eu fechasse aqui e aqui, o vetor resultante era o vetor original aqui. Lembrou? Mas, Vander, por que falar de novo de oblíquo? Porque agora, filhos, imagine que eu faça isso aqui na lousa. Eu vou pegar esse corpo, esse movimento inteiro, e vou olhar apenas para metade desse movimento. Imagine que agora eu não vou olhar aqui. Imagine que aqui eu tenho uma mesa, uma superfície qualquer, um prédio, uma montanha, não importa. E ao invés de olhar desde o início até embaixo, eu olho a partir do meio até embaixo. Por isso se chama lançamento horizontal, porque a velocidade inicial é apenas a horizontal. A ideia é a mesma. Se eu estou aqui em cima, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade y é zero. E conforme ela cai, a gravidade vai aumentando a velocidade. Ela é zero, aquela é um pouquinho maior e maior ainda, até chegar no chão. E a x? A x se mantém constante. Então a velocidade inicial do eixo x é a mesma em todo o movimento. Fica fácil você lembrar que no eixo x, vamos aqui comigo, me acompanhe, no eixo x o movimento é uniforme. E no eixo y o movimento é variado. Então, eu tenho equações para o eixo x e para o eixo y. Para o eixo x, como é uniforme, uma equação igual à aula passada, velocidade, espaço por tempo. É só aplicar com essa velocidade e a distância. A distância é o que ele vai andar desde o pé da mesa, do pé da montanha até o ponto que ele chega. Isso aqui geralmente chama de A, é o alcance daqui até aqui. Então eu vou usar velocidade é espaço por tempo. Lembrando que no lugar deste espaço
do ΔS aqui, eu vou colocar o alcance que ele vai andar. E no eixo Y, como é variado, eu vou ter o sorvetão, ΔS, como é que é mesmo? V0T mais A T2 sobre 2. Eu tenho a da velocidade, V igual a V0 mais AT. E eu tenho o Torricelli, vamos recordar? V quadrado, V0 quadrado mais 2A ΔS. No lugar do ΔS do eixo X, o alcance. E no lugar do ΔS do eixo Y, eu vou colocar o quê? A altura que ele foi lançado. Na verdade, a altura da mesa, a altura da montanha de onde ele foi lançado. Então, se vocês olharem, não tem segredo nenhum. O eixo X é uniforme, o eixo Y é variado. Não tem o início, só tem o final do movimento. Ok, queridos? O que eu quero tentar mostrar para vocês agora é uma dica sobre como resolver questões como essa de lançamento horizontal, que tenha só o final do movimento, só lá de cima até embaixo. Vamos bater um papo sobre isso? Vamos juntos? E eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas que advêm do lançamento horizontal. E na verdade eu quero tentar misturar e mesclar o oblíquo, que ele vai e volta, horizontal, só do meio até o fim, e a queda livre. Tentar misturar isso tudo num pacotinho só, dicas para vocês que podem cair em vestibular nos principais por aí. Olhem para mim e me acompanhem aqui. Exemplo clássico, já caiu na FUVEST. Mesma altura, me acompanhem. Vx aqui, 3Vx lá. Caramba, a velocidade aqui é x, lá é 3 vezes. Se a altura que eu estou lançando horizontalmente é a mesma, primeira coisa, qual é a trajetória que fará no ar? Esse cara, metade de uma parábola, ele vai cair aqui. E aquele? Veja que o lançamento é maior do que aquele cara, 3 vezes maior. Então ele vai cair lá. O engraçado disso aqui e o bonito disso aqui é que se aqui levar um certo tempo t, incrível, aqui vai levar o mesmo tempo t. Aí alguns alunos perguntam assim, mas não é possível? Como é que eu posso lançar lá com Vx e aqui 3Vx e o tempo for o mesmo? O tempo ser o mesmo? Lembre-se que o tempo não depende da velocidade do lançamento, depende da altura que eu lanço. Porque ele fica no ar enquanto tiver chão para ele. Se ele chegar no chão e bater, ele para de ficar no ar. Então, quanto mais alto eu lançar, mais tempo ele fica no ar. Mas se eu lançar uma altura pequenininha, ele fica no ar por pouco tempo. Então, não importa a velocidade inicial, o que importa é a altura que eles foram lançados. Se a altura for a mesma para os dois, o tempo de queda é a mesma. Mas então, Wander, o que difere daqui para cá? O que difere é o alcance, filhos. Aqui, se eu falar que o alcance é A, lembrando, o que é alcance? É a distância da base da mesa, do prédio, até onde ele bateu no chão. Aqui, se lá é A, aqui vai ser quanto? O que vocês acham? Se a velocidade é 3 vezes maior, aqui vai ser 3A. Então, o que muda é o alcance da partícula, mas a velocidade mudando não muda o tempo. Então, Vx A, 3Vx, 3A. Mas se a altura é a mesma, o tempo é o mesmo. Mas o Wander, e se eu lançar de uma altura H aqui e 3H lá? Aí o tempo muda. Por que o tempo muda? Porque quanto mais alto eu lançar, mais tempo ele fica no ar, até chegar no chão. Então, velocidades diferentes, alcances diferentes, mas o tempo é o mesmo. Já caiu assim na FUVEST uma vez, 2 rifles atirando, um com velocidade V e o outro 10V, da mesma altura. O atirador coloca o rifle na mesma altura no ombro e atira. Caramba, se a altura inicial é a mesma, aquele que tiver maior velocidade vai atingir maior distância, mas o tempo de queda das partículas é a mesma. E eu queria provar isto com o que nós chamamos de regra de ouro de Galileu, ou apenas regra de Galileu. Acompanha comigo aqui, por favor. O que eu tentei mostrar para vocês aqui é o lançamento horizontal, desde lá de cima até chegar no chão. E para ficar bonitinho, eu bati fotos.
Imagine então que aquele lançamento que eu tinha lá, eu dividi em intervalos de tempos. E vamos combinar o seguinte: esses tempos são iguais. O que isso quer dizer com isso, Wander? O tempo de 0 para T1 é o mesmo de 1 para 2, que é o mesmo de 2 para 3. Se o tempo for o mesmo, algo importante acontece. Está vendo essa altura que a partícula está caindo aqui, ó? Essa altura daqui até aqui, essa altura aqui, ó, daqui até aqui. Se eu chamar essa altura de H e o tempo de 1 para 2 for o mesmo, por incrível que pareça, essa altura aqui vai ser 3H. E se o tempo 2 por tempo 3 é o mesmo, essa altura aqui vai ser 5H. O Galileu percebeu que se os tempos 0 para 1 for igual de 1 para 2 e for igual de 2 para 3, a regra é assim: 1 alturinha, 3 alturinhas, 5 alturinhas. Qual é o próximo? 7, 9, 11. Então vai crescendo com os ímpares: 1H, 3H, 5H e assim por diante. A altura cresce conforme o tempo passa. Mas por que vai aumentando? Porque você se lembra que a gravidade puxa a partícula para baixo. Se ele está indo para baixo, ele está acelerando para baixo. Perceba que aqui é H num certo tempo, aqui é 3H no mesmo tempo. Lembrando que de 0 para 1 o intervalo é o mesmo, de 1 para 2 e é o mesmo de 2 para 3. Combinado? E o que vale aqui, ó. Imagine que ao invés de eu lançar horizontalmente, eu solto a partícula. Por que aquele caso é igual a esse? Porque lembre-se que aqui ele só tem velocidade do eixo X. Aqui, ó, eu vou lançar apenas no eixo X. A velocidade inicial do Y é 0, mas aqui também a velocidade do Y é 0. Portanto, se eu soltar essa partícula e lançar horizontalmente, o tempo de queda vai ser o mesmo. Porque quem é que puxa essa partícula também para baixo? Quem puxa para baixo também é a mesma gravidade. Se eu separar os mesmos intervalos de tempo, o que vai acontecer? Aqui vai ser 1H, aqui vai ser 3H, aqui vai ser 5H, 7H, 9H, 11H e assim por diante. Respeita os ímpares, porque conforme a partícula cai, ela vai acelerando. E mais do que isso, perceba que a velocidade Y, que é 0 no início, aqui ela é um pouquinho maior, aqui ela é um pouco maior e aqui ela é maior ainda. Quanto maior? Lembre-se que em queda livre, quem rege esse movimento é o tal do vovoate. Se a velocidade inicial é igual a 0, qual é a velocidade conforme ele cai? Se o tempo é o mesmo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, vai crescendo assim: 1 vezes A, aqui, 2 vezes A, aqui, 3 vezes A, aqui. Então aqui vai ser V, aqui vai ser quanto? 2V, aqui vai ser quanto? 3V. O mesmo aqui, 0, quanto vai ser aqui? Aqui é V, aqui é 2V, aqui é 3V. A velocidade cresce linearmente conforme o tempo passa. Mas pelo amor de Deus, os tempos são iguais. Eu tenho uma queda livre ou um lançamento horizontal com intervalos de tempos iguais. Aí vale o crescimento linear da velocidade e a regra de ouro de Galileu. Entenderam? E lembrando sempre que a velocidade x não muda. Se aqui é v, aqui é v, aqui é v, aqui é v. Portanto, a distância que ele anda na horizontal, ela é linear. Portanto, se aqui ele andou uma distância d, aqui vai ser 2d, aqui vai ser 3d. E assim por diante, porque cresce linearmente conforme o tempo passa. Vocês me entenderam? A regra de ouro é importante pra caramba.
Tão importante, eu queria agora no finalzinho mostrar um exemplo da Unesp para vocês. Vamos falar sobre isso? Vamos juntos? Como eu disse anteriormente, eu queria mostrar um exemplo da regra de ouro de Galileu, que serve para qualquer movimento cuja aceleração é constante e vale aquela ideia de 1D, 1H, 3H, 5H, 7H e assim por diante, num exemplo clássico da Unesp. Isso aqui caiu há alguns anos. Mais ou menos assim ele dizia: tinha um menininho, estava numa ponte, e essa ponte tinha uma altura H até um rio. O menininho subiu na ponte e soltou uma pedra. E a Unesp, ela bateu fotos dessa pedra caindo. E ela disse que era em intervalos de tempos iguais. Opa, que legal! Se os intervalos de tempos são iguais, vale a regra de ouro? Vale. E ela dizia assim, ó: qual é a altura da ponte até a água, sabendo que esse pedaço era 6,25. Eu conversei com alguns alunos pós-prova e disseram para mim assim, ó: poxa, eu tentei fazer e não consegui. Se você tentar aplicar aqui Vovoati, Sorvetão, Torricelli, vai dar um trabalho de uma meia hora. Vai dar um trabalhão. Mas por que dá trabalho? Porque você sabe a velocidade inicial, você não sabe a velocidade aqui. E eu não sei se isso aqui é 1 segundo, 2, eu não sei. Ele deu T, ele fazer tudo literal. Calcular a velocidade aqui, calcular a velocidade aqui, aplicar Torricelli, Sorvetão, Voati, vai dar um trabalhão. Olha que fácil fazendo pela regra de ouro. Caramba, se os tempos aqui é igual a esse tempo, é igual a esse tempo, é igual a esse tempo, vale a regra de ouro. O que diz a regra de ouro? Que a velocidade cresce linearmente. Aqui é V, aqui é o quê? 2V, aqui é o quê? 3V, e aqui embaixo é o quê? 4V. Mas não é a velocidade que importa para a gente. O que importa é as distâncias. Aqui, portanto, vai ser quanto? 1H. Aqui vai ser quanto, portanto? 3H. E esse 6,25 equivale a quanto? 5H. E o último pedaço aqui equivale a quanto? 7H. Conte comigo. A altura, portanto, que é do início ao fim, equivale a 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16. Portanto, eu sei que a altura total vale 16H. E sabemos que 6,25 metros equivale a 5H. Mas, Wander, por que 5? Porque, recordando, a regra de ouro diz que o primeiro pedaço é 1, o segundo pedaço é 3. O terceiro pedaço é 5, o quarto pedaço é 7, e o outro, Wander? 9, 11, e vai embora. Como ele deu esse pedaço, eu sei que isso aqui é 1, 3, 5, e isso é 5H. Então, 6,25, 5H. E o todo? Do início até o fim. Do início ao fim, 1, 3, 5, 7, 16. Então, multiplicando isso aqui em cruz, é fácil encontrar que a altura da ponte até a água é de 20 metros. Perceba, olha como te ajuda a regra de ouro numa queda livre, por exemplo. E última coisa, meus caros, se por acaso um lançamento for feito, por exemplo, horizontalmente, e no mesmo instante que eu lancei a partícula horizontal, uma outra partícula começar a cair da mesma altura, eu quero que me acompanhe aqui. Suponha que eu faço o lançamento assim, desse jeito. O lançamento aqui, horizontal, de uma certa altura, H. Uma partícula ao lado, seja solta da mesma altura. Lembre-se que eu falei anteriormente, se eu lançar aqui e esse cara for com velocidade inicial do y igual a 0, eles vão cair ao mesmo tempo, porque a altura é a mesma, até o chão aqui, e esse cara até o chão aqui vai demorar o mesmo tempo, porque é a mesma gravidade que os puxa para baixo. Então aceleram de maneira igual, ok? Eu espero que essas dicas valham um joinha lá. Se gostaram, dê um joinha, importante para nós.
E se quiserem comentar alguma coisa do vídeo, vamos bater um papo, a gente conversa. Um grande abraço. Próxima conversa nossa, exercícios sobre tudo isso. Você separar vários das melhores faculdades e fazer com vocês. Um grande beijo, valeu, obrigado, tchau.